1 João, capítulo 2, do verso 28 ao 29, que diz assim: E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos porque podemos agora ouvir a tua palavra, estudar um pouquinho ela, Deus, entender qual é a tua boa e perfeita vontade para nossas vidas. Que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar brevemente aqui por aquilo que nós aprendemos no capítulo 2. Finalmente chegamos, no finalzinho desse capítulo 2. Temos feito uma série de estudos dessa epístola de João. Desde o capítulo 1 nós estamos estudando e agora chegamos no finalzinho do capítulo 2. E o que nós vimos nesse capítulo 2? Se você pegar ali desde os primeiros versículos, nós vemos que João está falando para aquela igreja que Jesus, ele é o nosso advogado, aquele que advoga por nós diante do Pai. João, ele está mencionando aqui a promessa divina de remissão de pecados mesmo daqueles que confiam no Senhor. Não só como uma desculpa, então, para a gente cometer pecados, para a gente viver de uma forma que desagrada a Deus, de forma alguma, mas porque ele diz assim, olha, o crente em Cristo Jesus, ele não vive em pecado, ele não vive cometendo os pecados, mas se ele peca, ele tem um advogado. Ele tem alguém diante de Deus que intercede por ele, aquele que perdoou os pecados, aquele que morreu pelos nossos pecados, e diante de Deus ele leva a nossa vida diante de Deus, justamente para que a gente não seja mais condenado por esses pecados. Então, se ocasionalmente nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. E aqueles que conhecem o Senhor, João vai dizer aqui, eles obedecem ao mandamento do Senhor. Eu sempre gosto de enfatizar que João ele é muito prático. Você não vê João dando voltas aqui no que ele quer dizer. Então ele diz assim, se você conhece a Deus, você vai viver nos mandamentos dele. Você vai cumprir os mandamentos dele. Caso você não cumpra os mandamentos dele, não significa que você vai perder a sua salvação. Não, está dizendo, você nunca, na verdade, foi salvo. Você nunca foi de Deus. Então, se você cumpre os mandamentos do Senhor, isso é uma prova, é uma mostra de que você é filho de Deus. De que você realmente vive nos seus mandamentos. E ele diz aqui, ainda nesse capítulo, que as pessoas que conhecem a Deus, que obedecem a Deus, continuam e devem andar nos caminhos que Jesus andou, porque ele é a nossa referência. E ele ressalta aqui que havia um Antigo Testamento que ainda continua sendo um Novo Testamento também a partir de Jesus, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você também, João dá mais uma prova de que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você ama o seu próximo. Você é filho de Deus, você ama aqueles que Deus criou também, que são a criação de Deus. Então, nós aprendemos a amar, por meio de Jesus Cristo, aprendemos a amar até aqueles que são os nossos inimigos, Então, meus irmãos, também João, ele destaca a realidade de uma igreja e a sua maturidade cristã. Ele aborda ali a respeito de crianças, jovens e adultos, que a gente pode dizer que são jovens, crianças e adultos na maturidade cristã, na sua fé. Nós sabemos que pessoas que entregam a vida a Cristo, nascem de novo, elas precisam desde o começo, engatinhando ali, aprendendo as coisas do Senhor, aprendendo a como viver dia a dia no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a igreja, no seu relacionamento com os irmãos. A gente vê que tudo isso é um processo. Isso é maravilhoso, porque nós temos dentro da igreja pessoas que são crianças, e aqui não na sua idade, na sua cronologia, idade cronológica, mas na sua maturidade espiritual. E é maravilhoso isso dentro da igreja, porque nós temos pessoas que estão iniciando na fé, e essas pessoas precisam de ajuda, de suporte, e João vai dizer que tem pessoas que já são jovens, pessoas que já conseguem vencer o maligno, conseguem vencer os falsos mestres, eles conseguem olhar para a palavra de Deus e dizer assim, olha, você não está seguindo os padrões bíblicos, você não está falando a verdade revelada na palavra do Senhor, você está sendo falso mestre, você está falando heresias, você está ensinando coisas erradas. Então já tem pessoas dentro da igreja que conseguem ter essa maturidade. E por fim, João ele fala dos adultos aqui também, que são aquelas pessoas em que ajudam as outras pessoas que estão iniciando, aquelas pessoas que estão iniciando na maturidade cristã. E a gente pega Hebreus, a gente vê Paulo falando muito a respeito disso, que nós temos que passar daquela fase do leite e passar para o alimento sólido. Tem pessoas que estão na igreja 10, 20, 30 anos e ainda estão bebendo leite, estão esperando coisas novas, que a Bíblia já tem tanta coisa para nos ensinar, e as pessoas querendo buscar coisas fora da palavra de Deus, e pessoas querendo ainda viver no leitinho. O que Deus tem para mim hoje, nessa semana? O que Deus tem para mim essa semana? Quando na verdade eu devia estar mais amadurecidos na fé.
Já deviam estar buscando mais as coisas sólidas de Deus. Nós estávamos estudando essa manhã sobre justificação e tantas coisas difíceis para a gente compreender. Né, tantas coisas assim que são duras pra gente, mas por quê? Para muitas pessoas acaba sendo uma afronta, mas por quê? Porque não tem a Bíblia como a sua regra de fé, a sua leitura diária, e aí acaba machucando, e não tem problema, a Bíblia está aqui para isso mesmo, porque a palavra de Deus ela é tão firme que ela é como uma espada de dois gumes, né, que vai até o profundo do coração, e é isso mesmo que ela faz na nossa vida. Mas precisamos sair do leite, como Paulo diz lá em Hebreus, capítulo 5 e o 6, precisamos sair do leite. Precisamos amadurecer, você não precisa ficar voltando lá naquilo que você aprendeu lá atrás, de que Jesus Cristo te salvou, de que Jesus Cristo te derramou a graça sobre a sua vida e agora você é crente, seus pecados são perdoados. João está mesmo falando aqui, a gente não precisa ficar aqui, teu pecado está perdoado, tá? Teu pecado está perdoado. Não, você sabe disso. Agora viva uma maturidade cristã, desenvolva essa maturidade cristã para ensinar outras pessoas que estão chegando, para viver na prática de perceber as heresias e combater essas heresias, porque vocês são chamados para isso, para mostrar a verdade acima de tudo. E é isso que João fala também nesse capítulo 2. E nós vimos na semana passada João advertindo quanto à vinda do anticristo, né? Então ele instrui que os crentes, eles precisam reconhecer essas pessoas que negam a respeito do Filho, a respeito da divindade de Cristo, aqueles que negam que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. E essas pessoas precisam ser combatidas, essas heresias precisam ser combatidas, e João vai dizer que essas pessoas são chamadas os anticristos. E interessante, porque lá já naquele tempo, quando era falado sobre o anticristo, talvez tinha algumas pessoas ali na igreja que estavam pensando no anticristo numa personificação vindoura, que uma pessoa que ia ser, e isso não está errado, porque a gente entende à luz da palavra de Deus que haverá um anticristo, né? E aí ali será o fim dos tempos, mas João ele fala muito mais. Esse fim dos tempos, ele já iniciou. Ele já começou. E está cheio de anticristos por aí. E aí ele explica o que é anticristo. Anticristos são aqueles que negam a Jesus. Aqueles que negam a obra de Cristo. Aqueles que negam que Cristo é o Filho de Deus. Esses são os anticristos e eles já estão aqui. E aí, meus irmãos, ele usa uma palavrinha que para nós, às vezes a gente só olha para o futuro. Mas ele deixa claro aqui. Essas pessoas já estão vivendo, nós já estamos vivendo nas últimas horas. Nós já estamos vivendo nos últimos tempos, é isso que João fala nesses versos anteriores. Né? Os últimos dias, as últimas horas, os últimos tempos haverão anticristos. E aí eles começam a ver que já existem pessoas ali que negam a divindade de Cristo, que negam a obra de Cristo, que negam que Cristo é Filho de Deus. Já existem pessoas, então João olha para isso e diz assim, realmente já estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. E aí, esse entendimento que nós temos que ter quando nós lemos na palavra de Deus nos últimos dias. Porque muitas vezes a gente fica olhando só lá para o futuro, para aquilo que vai acontecer, quando na verdade temos perto de nós, do nosso lado, pessoas que negam a Cristo, são chamadas, são pessoas que são consideradas anticristos aqui por João. Então, meus irmãos, a segurança do cristão contra o erro doutrinário, e aí João fala de forma maravilhosa, é que nós, crentes em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo, é o que ele chama aqui de unção. Né? E ele fala, o Espírito Santo, essa unção, ela fala a nós, ela mostra a nós, e nós podemos ter discernimento, que é a palavra que é usada aqui. Agora nós podemos ter discernimento contra falsas doutrinas, contra erros falsos, contra erros teológicos, contra erros da palavra de Deus. E João fala aqui, permaneçam naquilo que nós ensinamos a vocês. João, como apóstolo de Cristo, ele estava ensinando aquilo que ele ouviu do próprio Cristo. Ele estava ensinando aquilo que Cristo falou para ele estava só repassando aquilo. Então João chama justamente eles a, olha, vivam, sigam a vida de vocês debaixo desses ensinamentos. E aí, que ele fala no último verso que nós estudamos, e aí, debaixo desses ensinamentos, vocês têm a unção do Espírito. E aí vocês vão observar. Quando surgir alguma coisa, alguma doutrina falsa, vocês vão saber que aquilo é falso. Vocês vão saber porque vocês não precisam ser ensinados. Vocês não precisam de uma pessoa falando, isso é falso. Não, o próprio Espírito Santo, debaixo da palavra de Deus, ele mostra pra gente que estamos ouvindo falsos testemunhos, falsos ensinamentos. Graças a Deus pelo Espírito Santo, por essa unção que João fala aqui. E ele roda justamente aos leitores que permaneçam no Filho, no Pai, para que recebam a vida eterna. Essa é a garantia nossa da vida eterna, porque nós permanecemos nessa árvore, nós permanecemos em Cristo Jesus, e nada e ninguém pode nos arrancar dessa comunhão com Cristo Jesus. Então, dessa forma, meus irmãos, esses dois últimos versos que nós vamos ler hoje, e vamos estudar a respeito deles, o que João está dizendo é que
que o crente ele aguarda prontamente a manifestação futura de Jesus Cristo. Quando ele vier, então nós estamos vivendo nessas últimas horas, nós estamos vivendo nesse último tempo, e haverá um momento em que Jesus vai voltar, com honra e glória, e voltará a buscar a sua igreja. E a igreja precisa estar atenta a essa volta, a igreja precisa buscar, estar ansiosamente esperando essa volta, pensando nessa volta, tendo a sua mente um pensamento mesmo com a volta de Cristo, quando Cristo voltar e se manifestar entre nós. Só que nesse momento também, nessa ocasião, quando Cristo voltar na segunda vez, os ímpios serão envergonhados. Eles serão afastados completamente de Cristo para sempre. E daqueles que são eleitos, daqueles que são regenerados, salvos por Deus. E esses dois versículos, meus irmãos, eles formam justamente uma ponte entre esses dois capítulos. De tudo que nós estudamos no capítulo 1, e agora indo para o capítulo 1 e 2, e indo para o terceiro capítulo. Então ele serve como uma ponte aqui, porque o verso 28, João faz um breve resumo de tudo que ele falou até aqui, e olha que interessante, ele emenda o verso 29, ele já vai emendar, que inclusive muitos teólogos, eles vão emendar já, eles vão dizer que essa é a perícope, né? Essa é a passagem, que é uma continuidade. Às vezes a divisão que está na tua Bíblia é diferente do que muitos teólogos dizem, porque ele vai dizer que o 29 está ligado ao próximo capítulo 3 ali. Então veja que é uma ponte mesmo, né? O verso 29 ele vai falar sobre esse prelúdio, né? Esse começo aí daqueles que nasceram em Deus, e a vida daqueles que nasceram em Deus. Então vamos voltar para o verso 28. Eu peço que vocês permaneçam com a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer justamente uma exposição do verso 28 e o verso 29. Que João diz assim no verso 28, e agora, filhinhos, permaneçam nele. Então veja, João, ele resume tudo aquilo que ele falou até aqui. Quantas vezes ele usou essa palavra permaneça, 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 porque realmente o crente em Cristo Jesus deve estar em Cristo Jesus, deve permanecer em Cristo Jesus. E quando a gente permanece em Cristo Jesus, nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus. E ele usa a palavrinha agora, ou seja, ele estava falando até agora sobre esses últimos tempos. Então ele sabe que ele está vivendo os últimos tempos, e nós estamos vivendo, porque os últimos tempos, nosso entendimento com relação ao Apocalipse, quando fala dos 1000 anos, os últimos tempos é justamente esse tempo que nós estamos vivendo desde quando Jesus veio e instaurou o seu reino, aqui ainda de forma parcial, desde quando Cristo veio até a sua segunda vinda. É isso que nós chamamos desses últimos tempos. É disso que o próprio João está demonstrando aqui, que nós estamos vivendo os últimos tempos. Por quê? Porque nós estamos vendo falsos mestres, nós estamos vendo pessoas que negam a Cristo, que ensinam outras doutrinas que não é a doutrina de Cristo. Então, João já estava vivendo esse tempo, e nós já estamos vivendo esse tempo. Nós vemos falsos mestres, nós vemos pessoas que estão ensinando uma falsa doutrina, e por isso que João fala, nesse tempo, agora, nós estamos vivendo, permaneçam nele. Ou seja, nessa última hora, antes de Cristo voltar, permaneçam em Cristo. Permaneçam nele, Cristo Jesus. Quem permanece nele demonstra que pertence a ele. Ele vem dizendo isso, meus irmãos, desde o capítulo 1. Aqueles que dizem que conhecem a Deus têm que viver cumprindo seus mandamentos. Aqueles que dizem que são filhos de Deus têm que viver debaixo da vontade dele, demonstrando essa permanência nele todos os dias. Então, o que João ensina nesse capítulo 2 é que existe uma comunhão muito próxima do Filho e de Deus e do Espírito Santo junto com a sua igreja. E há esse relacionamento essencial a todo crente. É um relacionamento buscando a Deus, buscando a vontade de Deus, cumprindo seus mandamentos, vivendo debaixo dos seus mandamentos. E como permanecer nele? É o que nós vimos até aqui, desde o capítulo 1, João falando. E aqui ele faz esse resumo. Então, meus irmãos, agora, diante de tudo isso que eu expus para vocês, permaneçam nele. E como que nós permanecemos nele? É o que nós vimos, resistindo às seduções que nos querem afastar de Deus. Nós vimos aqui que nós permanecemos nele, encontrando nele vida como o único Redentor, como o único Salvador contra a ira de Deus, o único que pode justificar as nossas vidas, o único que pode nos trazer a salvação, que é Cristo Jesus. João já falou sobre isso. E João disse também que nós permanecemos nele fazendo o quê? Desmascarando a fraude das doutrinas erradas, dos falsos ensinamentos dos anticristos a respeito da salvação, aqueles que nos prometem salvação eterna sem Jesus, sem a obra reconciliadora de Jesus. Tudo isso João falou aqui desde o capítulo 1. Então, permaneçam nele. E aí ele fala com que propósito? Ele vai responder, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. É por isso que nós devemos permanecer nele, porque na sua segunda vinda, quando ele vier, nós estamos vivendo a última hora, e quando ele vier na segunda vinda, que a gente
possa ter confiança. Esse é o real motivo que nós devemos permanecer em Cristo. João se refere aqui à segunda vinda de Cristo, a este mundo, justamente como aqueles que estão aguardando a volta de Cristo. João não está dizendo se Jesus voltar, meus irmãos. João está destacando que na segunda vinda, na manifestação de Cristo, quando Cristo voltar, nós devemos estar preparados, nós devemos estar confiantes de que quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele. Houve essa primeira manifestação de Cristo, que foi testemunhada por João, que João fala lá no capítulo 1, verso 2. Eu toquei nesse Jesus. Eu abracei Ele, eu estive com Ele. Essa foi a primeira manifestação. Foi quando Cristo veio e habitou entre nós. E eu aprendi tudo sobre o que Ele quis passar para nós e eu estou passando para vocês. É isso que Ele diz ali desde o capítulo 1. No versículo 2 Ele está falando. E eu toquei em Jesus, eu vi com meus próprios olhos esse Jesus. E agora Ele fala dessa segunda manifestação quando Cristo voltar. Nessa primeira manifestação, Jesus veio encarnado em vida. Morreu, ressuscitou por nós. O Senhor Jesus deu a vida por nós. Mas isso não está completo ainda. Por quê? Porque vai ter um momento que Jesus vai voltar e vai resgatar a sua igreja para viver eternamente com Ele. Você tem certeza que você fará parte desse reino eterno? João, lembra, meus irmãos, que a carta de João ele é para nos dar a certeza, não é para a gente ficar em dúvida, mas é justamente para nos dar a certeza da nossa salvação. De que nós podemos ter essa certeza, isso que é maravilhoso. Muita gente por aí prega e fala, você não tem como ter certeza, então por isso tem que viver assim, 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 assado. Não, João está mostrando para a gente que tem sim como a gente viver certos de que nós somos crentes em Cristo Jesus, que nós somos salvos por Cristo Jesus, que nós nascemos de novo. Ele aplica essas provas morais aqui, essas provas sociais, ele aplica tudo isso, mostra pra gente, veja isso, se você está assim, é porque você é filho de Deus. Se você vive dessa forma, é porque você é filho de Deus. E veja, meus irmãos, essa segunda manifestação que João está falando aqui é o retorno público, aquele retorno visível de Jesus Cristo a esse mundo, quando todo olho verá, para justamente contemplar a obra iniciada da primeira vinda, justamente para fazer de forma completa. Cristo veio, morreu, e agora o Espírito Santo está aplicando essa salvação, que o Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação, está aplicando essa salvação na vida daqueles que são eleitos, daqueles que são escolhidos por Deus. Deus está fazendo essa obra, e vai chegar um momento que Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai completar essa obra de forma final. E nessa sua futura manifestação, veja o capítulo 3, verso 2, a gente vai estudar isso, né? Mas nas próximas pregações, mas veja o que ele diz, que nessa segunda manifestação, quando Jesus Cristo voltar, capítulo 3, verso 2, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que maravilha! Nessa segunda vinda de Cristo, nós veremos a glória de Jesus Cristo. O momento em que Jesus ascendeu aos céus, do corpo glorificado, em que a gente ouve falar de que Ele vai voltar, vai ser o momento em que nós veremos Jesus de frente. Nós veremos a glória de Jesus agora levando a sua igreja, levando aqueles que são suas ovelhas, como Ele diz, eu vim para as minhas ovelhas. Eu vim para aqueles que meu Pai me deste, desde a eternidade. E aí vai ser completo essa obra. Essa é a razão, meus irmãos, que nós devemos permanecer em Cristo. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos para a segunda volta de Cristo. Quantas vezes eu cheguei a pensar na minha vida, como seria a minha vida sem Cristo? E eu fico pensando, o que eu estaria fazendo? Qual seria a esperança da minha vida? Hoje eu não consigo imaginar o que é viver uma vida sem Cristo, o que é viver uma vida sem esperança dessa segunda vinda. E como é maravilhoso, meus irmãos, a gente aguardar, ansioso, falar, Senhor, volte, busque sua igreja, volte que eu quero viver eternamente contigo. E aí quando eu me pegava, me perguntando como será que seria a minha vida, ou se eu quisesse desistir agora, e aí eu me pego respondendo como os discípulos diziam, Senhor, se eu me afastar de ti, para onde eu irei? Que esse seja o nosso coração, o coração dos discípulos, não o coração do pastor, tá? Mas o coração dos discípulos. Quando olhavam para essa situação, quando todo mundo estava buscando Jesus pelas obras, quando todo mundo estava buscando Jesus pelos milagres, quando todo mundo estava esperando Jesus ali, esperando Jesus para que Jesus trouxesse revelações novas, né? Que muita gente faz aí o tempo todo, né? Buscando revelações novas, o que vai me dizer? Na hora que todo mundo estava fazendo isso, estava buscando Jesus para isso, o que Jesus faz? Ele fala isso que eu sou o pão da vida. Eu sou a vida eterna. E quem não vinha a mim, jamais chegará ao Pai. E aí ele começa a falar coisas difíceis. Olha, eu sou o pão que vocês devem comer.
Os meus ensinamentos, vocês estão aqui por causa dos milagres. Vocês estão aqui porque eu estou fazendo manifestações. E aí, meus irmãos, eu me pergunto, quantos permaneceriam em Cristo se nunca mais vissem revelações sobrenaturais? Quantos permaneceriam em Cristo se nunca mais ouvissem profecias? Quantos permaneceriam em Cristo? Essa pergunta Jesus fez, lá atrás. Quantos vão continuar? E aí ele pergunta para os discípulos, e vocês? E aí ele vê que muita gente, porque Jesus não ia fazer mais milagres, muita gente deixou Jesus. E que Jesus fala para os discípulos, e vocês? Vão me deixar também? E qual que é a resposta? Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. O crente em Cristo Jesus, ele não vive pelas manifestações, pelas coisas sobrenaturais, porque a coisa mais sobrenatural que Cristo já fez, que Deus já fez, foi morrer na cruz por nós. Essa é a maior obra que nós devemos louvar a Deus, engrandecer a Deus, agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Pela maior obra que Cristo fez. Não vão para aquela música, o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus já veio. Foi Cristo Jesus, aqui, nessa terra, dando a sua vida e morrendo por nós. E nós agora, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, esperamos a volta de Cristo, permanecendo nele e obedecendo a Ele. Essa é a confiança de que nós permanecemos em Cristo, porque Ele permanece em nós. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. Você tem medo da volta de Cristo? Você tem medo desse último dia? Que nós estamos vivendo os últimos dias. Você tem medo do último dia? Da volta de Cristo, no dia que Jesus vier e manifestar a sua glória? Ou você vive aguardando ansiosamente para que Ele venha, como João destacou em Apocalipse, capítulo 22, 20... Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente, Jesus dizendo, venho sem demora, amém. E aí, o que João faz diante disso? Ele diz, vem, Senhor Jesus, venha. Volte, Senhor Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Nós crentes em Cristo Jesus, falando, Senhor, venha, volte. Volte. Leve a sua igreja para viver eternamente contigo. Nós devemos buscar isso, meus irmãos. Devemos orar a isso e devemos estar com o coração pronto para essa volta de Cristo. Então João chama justamente a atenção da igreja para permanecer em Cristo, por quê? Para que os crentes tenham confiança. Confiança do quê? Olha o que ele diz na sequência. E não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Meus irmãos, a honra e a vergonha eram temas muito abordados no Novo Testamento, naquele tempo, naquela época dos gregos, né? Era um valor cultural muito importante naquele primeiro século. Ou você tinha honra ou você era envergonhado. A gente vê que o tempo todo a Bíblia fala dessa vergonha de pessoas que eram envergonhadas diante de outras pessoas. Era um valor cultural muito forte naquela sociedade greco-romana. E olha a cena que João está expondo para nós aqui diante dos nossos olhos. Ele está dizendo que aqueles que estarão diante de Cristo, aqueles que se arrependeram diante de Cristo, não terão que se envergonhar, mas todos os dias estarão diante de Cristo. E se ele não teve a sua vida arrependida, não teve a sua vida transformada, não se arrependeram nessa vida, nesse tempo, nesses últimos dias, João está dizendo que essas pessoas estarão envergonhadas ao saber que tudo aquilo que eles ouviram na igreja, tudo aquilo que eles ouviram dos crentes era verdade. Você já pensou nisso? Você já pensou? Eu gosto muito de um diálogo que duas pessoas estavam fazendo e alguém disse assim, mas e se você está vivendo toda essa vida aí de retidão, de buscando a Deus, buscando o Senhor, e se tudo isso for mentira? Se um dia lá você descobrir que isso tudo é mentira. Aí a pessoa responde, olha, se eu abrir mão de certas coisas aqui na minha vida, e um dia chegar no momento e descobrir que tudo isso foi mentira, eu, de certa forma, não perdi nada. Mas se for verdade, você perdeu tudo. E essa é a realidade. Diante de Deus, diante do Senhor, se você acha que, eu vou viver essa vida porque tudo isso é mentira, tudo bem. Mas se isso for verdade, você perdeu a sua vida. E vai viver eternamente no fogo do inferno. Porque esse é o resultado do que a Bíblia fala daqueles que não se arrependem e não vivem para Cristo Jesus.
É isso que João está falando. Essas pessoas serão envergonhadas, estarão envergonhadas ao saber que tudo aquilo que elas ouviram era verdade. Estão diante da verdade agora. E vão querer se afastar dele naquele dia. Vai um pouquinho ali no capítulo 3, verso 21. Olha que maravilhoso você ter essa certeza da salvação. João diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança. Olha a palavrinha confiança novamente aqui. Temos confiança diante de Deus. Isso é maravilhoso. A graça de Deus, quando ela nos alcança, o entendimento que a salvação é somente por meio de Cristo Jesus, é uma paz maravilhosa. É o nosso coração, graças a essa obra de Cristo em nós, é a gente olhar para a nossa vida e saber que agora não temos mais nada que nos acuse, porque Cristo Jesus morreu por nós. Ele deu a vida completamente por todos os nossos pecados. Aqueles que eu cometi ontem, cometi hoje, vou cometer amanhã. Todos esses pecados foram perdoados por Jesus na cruz. É maravilhoso ter um coração certo disso. Como é maravilhoso tirar o peso daqui. Temos que fazer algo para que sejamos salvos. Isso é maravilhoso. Eu vejo gente que sofre por isso. Pastor, eu vivi a minha vida inteira penando para fazer as coisas boas, para que, se Jesus voltasse, eu fosse salvo. E mal sabia que estavam indo para o inferno por acreditar nisso. Porque a palavra de Deus nos diz, Paulo disse, aqueles que acreditam nas suas obras vão para o inferno sim, porque as suas obras não podem te salvar. As suas obras não podem pagar o pecado, não pode pagar pela justiça de Deus, não pode. Somente pela graça, por Cristo Jesus, e a Bíblia diz o quê? Não é pelas obras para que vocês não se gloriem, para que vocês entendam que somente por Cristo Jesus que você pode ser salvo. A fé em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. É só Ele que pode pagar pelos seus pecados, dando a vida. Deu a vida por você, por todos os seus pecados, somente por meio de Cristo. E é maravilhoso quando a gente não tem mais esse peso de o que eu tenho que fazer para ser salvo. Quantas pessoas eu tenho que ajudar para ser salvo? Quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia do começo ao fim para ser salvo? Quantas vezes eu tenho que ir para a igreja no ano para ser salvo? Meu Deus, se eu perder a ceia então, e Jesus voltar. Meus irmãos, tudo isso são obras que, mais uma vez, e eu repito, Deus jamais permitirá compartilhar a sua obra eterna. Jesus jamais permitirá compartilhar a sua glória com as suas obras, com qualquer instituição, com qualquer pessoa. Jamais Ele permitirá compartilhar a sua obra eterna, a sua morte lá na cruz, o seu sangue. Ele não vai compartilhar o sangue dele com as suas obras, com os seus afazeres, com as suas instituições, seja com o pastor, com o líder. Não. Somos salvos somente pela obra de Cristo Jesus na cruz. Somente. Somente por essa obra, a maior obra operada por nós. Seus pecados foram perdoados. Você está livre dessa vergonha que João fala aqui. E é só você que pode ter certeza disso. É quando você entrega realmente a sua vida a Cristo e fala: Senhor, a partir de hoje, não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, a partir de hoje, tudo aquilo que eu considerava, como Paulo diz, né? Tudo aquilo que eu considerava crédito. Eu ia chegar diante de Deus e ia falar que eu fui um fariseu, que eu fui circuncidado no 8º dia. Paulo fala isso. Se fosse para alguém ser salvo pelas obras, eu seria o primeiro, porque eu fiz tanta coisa boa. E eu persegui cristãos. Olha que coisa maravilhosa, eu persegui. Inclusive eu estava lá, na morte de Estevão eu estava lá, estava ajudando. Então se fosse pelas obras, ele disse, eu seria o primeiro. E aí ele olha para tudo isso e diz assim: quando eu conheci a Cristo, descobri que tudo isso era como esterco. Era lixo. Porque nada disso podia me salvar diante do Senhor. Ele ia passar vergonha. Assim como muitos vão estar envergonhados diante de Cristo. Que dirão: Senhor, Senhor, no Teu nome expulsei demônios. Senhor, Senhor, no Teu nome eu falei em línguas. Senhor, Senhor, no Teu nome eu fiz milagres. E aí Jesus vai dizer: se afasta de mim, porque nós nunca nos conhecemos. Nunca tivemos um relacionamento íntimo. Essa é a realidade. Imagine a vergonha. E é essa vergonha que João está falando aqui. Que graças ao Senhor Jesus nós não passaremos por essa vergonha. Não estaremos envergonhados. A palavra envergonhado aqui, meus irmãos, é um termo muito usado na Bíblia, justamente para se referir ao castigo de Deus. Salmo 25:3 diz assim: na verdade, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Ele fala mais: envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente.
Esses serão envergonhados. Salmo 31:17 diz: não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos da morte. Isaías 41:11 diz: eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Apocalipse 16:15. Eis que venho, como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Os irmãos, os incrédulos, eles não poderão suportar essa luz reveladora de Deus quando Jesus se manifestar e ele voltar. Ninguém poderá esconder a sua vergonha. Pelo contrário, João diz que essas pessoas vão querer se afastar quando eles olharem para tudo isso e ver que isso tudo que está aqui, não que o pastor Henrique está falando, tá? Mas o que está aqui, quando eles olharem para tudo isso e ver que foi verdade, eles vão querer se esconder, assim como Adão fez. Adão e Eva fizeram quando descobriram a sua vergonha e quiseram se esconder de Deus. Só que no dia do juízo final, meus irmãos, não tem ninguém que conseguirá se esconder de Cristo. Não tem ninguém que poderá se esconder desse juízo, dessa punição de Deus contra o pecado. No dia do juízo final, ele será revelado como a única salvação e como a único aquele que pode dar a vida eterna. E aí, esses que serão envergonhados reconhecerão que estiveram refém de uma mentira, que perderam toda a sua vida, serão envergonhados. Só que por outro lado, meus irmãos, olha que o que João quer solidificar aqui mais uma vez, é essa certeza que nós podemos ter de que nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Verso 29, se sabem que ele é justo, ou seja, a palavra sabem aqui é discernimento. Olha mais uma vez João dizendo aqui a respeito desse discernimento, que somente aqueles que são crentes em Cristo Jesus conseguem ter. Se vocês têm esse discernimento de que ele é justo, e aí veja essas duas partes desse versículo, que aqui diz uma condição, né? Ou seja, se vocês conhecem a Deus, se vocês têm discernimento de que Deus é justo, se vocês têm discernimento de que Deus, o Pai, ele é justo, logo, então, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Veja, meus irmãos, ele não está dizendo assim, aquele que pratica a justiça vai ser nascido de Deus, será nascido de Deus. Não. Aqueles que praticam a justiça é nascido de Deus. É uma consequência de uma causa de você ser filho de Deus, você pratica a justiça de Deus. Essa é a conclusão que João faz aqui. Reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, porque Deus é justo. E se a pessoa pratica o que é justiça, se a pessoa pratica o que está nessa palavra, de forma amorosa, de forma verdadeira, essa pessoa é filho de Deus. Ela está demonstrando que ela é filho de Deus. Se sabem que ele é justo, essa é a conclusão que João traz. Sabem que todos os que fazem aquilo que é certo nascem dele. Ou seja, aquilo que é justo produz justiça. Aqueles que são filhos daquele que é justo vão produzir justiça. Meus irmãos, a gente vê isso no âmbito físico. Quando o pai gera o filho muitas vezes com seus traços, com seu DNA. E a mesma coisa acontece no âmbito espiritual. Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus porque sabe que precisa buscar fazer a vontade, cumprir os mandamentos de Deus. Uma vez que Deus é justo, tudo aquilo que a pessoa faz agora é justa. É de forma justa. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque a gente estava falando hoje de manhã justamente sobre a diferença. Você fazer a obra sem Cristo, meus irmãos, isso só vai te levar para o inferno. Agora com Cristo é a nossa adoração a Deus. É a nossa demonstração de gratidão quando a gente faz as obras, quando a gente faz obras de justiça. Nós não estamos fazendo para ser salvo, nós estamos fazendo porque somos salvos, como forma de gratidão, como forma de louvor a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida antes de tudo. É por isso que nós praticamos boa justiça, por isso que nós praticamos boas obras. Essa é a lógica que aqui é inescapável de João. Se você é crente em Cristo Jesus, você cumpre as boas obras, você vive na justiça do Senhor. Nós adquirimos essa justiça pelo novo nascimento de Deus. É isso que João fala aqui. São nascidos de Deus. Aquela justiça que nós não tínhamos por natureza. Nenhum de nós temos justiça
santa por natureza, mas é aquela justiça imputada a nós. Aquela justiça que Deus coloca em nossas vidas. A justiça dele, a justiça de Cristo Jesus. E por isso que João fala que precisa nascer de novo. João, meus irmãos, mais do que ninguém aqui, sabe muito bem o que é isso, porque ele fala a respeito desse nascer de novo. É ele que relata o que Jesus conversou com Nicodemos, né? Lá em João 3,3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E o nascer de novo não é o batismo. Nascer de novo não é isso, meus irmãos. Não sei se te disseram que o nascer de novo, que a salvação é pelo batismo, está enganado. Jesus fala, o nascer de novo é do Espírito, somente do Espírito. E aí, meus irmãos, e Jesus fala, e não é de quem quer, de quem corre, quem busca, mas é daqueles que Deus deu o Espírito Santo, aqueles que Deus tocou, aqueles que Deus abriu os olhos. Esse Espírito, esse nascer de novo, não vem de alguém que fala assim, eu quero, vem aqui, Deus. Não, mas é daqueles que Deus revela, daquele que Deus abre os olhos. E essa justiça, então, que é imputada a nós no novo nascimento, agora somos justos diante de Deus, mais uma vez, não por nós, mas pela obra de Cristo Jesus, por aquilo que Cristo Jesus fez, agora nós somos justos. Vejam, meus irmãos, essa conclusão de João. Se você sabe que Deus é justo, logo todos aqueles que praticam a justiça, tenham esse discernimento. Essas pessoas também vêm de Deus. Se você é crente em Cristo Jesus, você precisa viver cumprindo os mandamentos de Deus, causa e efeito, crentes em Cristo Jesus. É assim que você descobre, assim que você percebe que você é filho de Deus. A conduta dos crentes é justa, porque são filhos de Deus. Quero encerrar com essas aplicações que eu trouxe aqui, que João nos ensina. Como você espera o último dia? Nós já estamos vivendo nos últimos. Como você espera o último dia? Como o seu coração está quando você imagina o último dia, o dia que Cristo voltar? Com confiança? Com vergonha? Existem esses dois tipos de pessoas. João acabou de destacar para nós aqui. Aquele que esperará e espera Cristo com confiança e não vê a hora de Cristo voltar para estar eternamente com Cristo. Ou aqueles que vão sentir vergonha, vão perceber que viveram no engano a sua vida toda. Meus irmãos, a volta de Cristo ela é mencionada mais de 318 vezes só no Novo Testamento. Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia não coloca isso como uma condição, mas coloca isso como uma certeza. Assim como a gente vê tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento e vinha e acontecia, Deus ia lá e falava e era profetizado, os profetas iam lá e falavam e acontecia. Da mesma forma, aquilo que foi dito pelo próprio Jesus, eu voltarei. Isso vai acontecer. O crente está certo disso. E ele espera com confiança, com alegria, a essa volta de Cristo. Ainda que ele venha, e ele vai vir como um ladrão, um dia em que ninguém estiver esperando. Mas os crentes encontrarão confiança. Os incrédulos encontrarão vergonha. Por se perderem, por olharem e não confiarem, não acreditarem naquilo que a palavra de Deus nos revela. Está aqui a boa notícia. O tempo todo. É interessante que quando a gente vê a conversa do Lázaro no céu, aquele que estava condenado falava, Senhor, mas mande lá pessoas, servos, anjos, para falar que é verdade tudo isso, que isso vai acontecer, que existe céu e existe inferno, existe sofrimento. Ele estava pedindo um pingo de água, porque é sofrimento. E aí o que responde? Já tem anjos, já tem evangelista, já tem pastores pregando. Se eles não acreditarem, não tem o que fazer. E essa é a verdade. Nós temos a revelação de Cristo. Nós temos a revelação de Deus. Cabe você decidir sim ou não por essa verdade. E estar diante de Deus confiante ou com vergonha. Vamos orar?